é o fim do bloqueio econômico a Cuba. Ao menos é o que a Rússia está conseguindo fazer neste momento com o aprofundamento das relações econômicas com a ilha caribenha, gente. Nada de simplesmente eliminar o bloqueio, mas as ações da Rússia hoje estão se vindo fortemente para fragilizar, danificar e deslegitimar ainda mais todas aquelas ações, aquelas sanções que construíram o bloqueio econômico a Cuba e que já duram mais de 60 anos. O que a Rússia está fazendo com Cuba agora é extremamente importante porque também é simbólico acerca do que pode acontecer com o mundo à medida que os BRICS forem fortalecendo, né, as suas relações econômicas, né, entre os seus partners e à medida que consiga estabelecer um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT. Então fica comigo neste vídeo, o assunto é Cuba, esse assunto é importante. Se o Brasil, de fato, se você como brasileiro, de fato, aprecia a presença do Brasil nos BRICS, se você como angolano aspira que seu país entre nos BRICS, como moçambicano, a mesma coisa, de outros locais também. Então fica comigo que esse assunto é importante. Josa, eu não gosto de Cuba, tudo bem. Paremos com essa questão aí ético-comportamental, essa questão da minha bronca, porque ali tem um regime que é diferente do que eu gosto e tal. Vamos olhar para a realidade, né? Então você, por exemplo, que acha que o bloqueio talvez não seja importante para danificar o que acontece hoje no regime cubano, né? No sistema cubano, que é um sistema social diferente, né? Você que presume que todo esse bloqueio não faz muita diferença, você não tem noção de como ele faz, né? E se você odeia Cuba, você precisaria torcer de verdade. Se você odeia Cuba e acha que aquilo não funciona, você deveria torcer para que a ilha não tivesse os bloqueios. Para que aquilo que você odeia e que você presume que não vai dar certo, possa funcionar plenamente e mostrar para o mundo, convencer a todos de que de fato não dá certo. Há muita gente de esquerda, inclusive, que tem viajado a Cuba, alguns tal, e tem voltado de lá, enfim, com certas dúvidas, né, sobre se de fato vale a pena, e as pessoas se esquecem do bloqueio, né? Esse bloqueio simplesmente impede com que Cuba viva a sua própria vida. E aí fica muito difícil de nós entendermos se de fato o governo cubano tem responsabilidade por isso, gente. Ok? Se você quer mostrar que o governo cubano é o responsável, o regime cubano, o sistema cubano são os responsáveis pelo que acontece hoje com a ilha, então que deixe a ilha viver em paz, que deixe a ilha comercializar com o mundo inteiro. Imagina você, se na terra onde você vive não tem combustível. Vamos imaginar que aqui no Brasil, por exemplo, não houvesse combustível de nenhuma natureza. O Brasil não teria que importar este produto? Se nós não conseguíssemos plantar feijão, nós não teríamos que importar este alimento? Agora, imagina você um local que não tem alguns recursos essenciais à vida e que precisa importar e que não consegue importar por causa do bloqueio. Como é que fica? Há muitas fotos, vídeos, enfim, há muitos comentários, inclusive de ex-cubanos, né, que às vezes vêm morar aqui no Brasil, em outros locais e tal, né, e que começam a falar mal, não são todos, né, da ilha em comparação com a vida que tem aqui no Brasil. Geralmente são muito bem recebidos, né, alguns casos, e servem de propaganda contra a ilha, inclusive. Isso foi feito historicamente lá nos Estados Unidos, com os cubanos que chegavam aos Estados Unidos, né, o cara atravessa o rio, por exemplo, aquele mar, aquela parte ali que liga a Cuba à Flórida. Se ele se perder no oceano, ele é capturado pela Marinha americana, gente. Ele foge até ali uma parte do mar. Se ele entrar em águas internacionais ali, ele simplesmente, né, é pego pela Marinha estadunidense. Ele ganha uma casa, cidadania e um emprego. Aquilo que os Estados Unidos hoje mal estão conseguindo dar para os seus habitantes nativos, né? Os Estados Unidos entregam tudo para o cubano que consegue atingir águas internacionais. Agora imagina você, se você pode, por exemplo,
Isso esteve muito ligado à tentativa de muita gente durante um tempo de fugir, né? Você ganha uma vida de rei nos Estados Unidos, né? Imagina você, brasileiro, por exemplo, se os Estados Unidos falassem para você, olha, pode vir para cá, que você vai ganhar uma casa, que você vai ganhar, né, em alguns casos, um carro, que você vai ganhar um emprego e você vai ganhar cidadania estadunidense. Quantos brasileiros ficariam aqui no Brasil? Então você não acha que esse processo é muito natural? Em que sentido isso tem a ver necessariamente com insatisfação? Isso não tem muito mais a ver com a possibilidade de ter muito mais nos Estados Unidos, ter muito mais benefícios, uma vida muito melhor do que no Brasil? Isso significa necessariamente que você odeia o Brasil? Que você não gosta do seu país? Não. Significa que você teve grandes oportunidades ofertadas pela nação estadunidense, né, que você não teria aqui no Brasil. É o que acontece com aqueles que chegam às águas internacionais. Com um detalhe é que eles praticamente passam, né, a fazer propagandas contra a ilha, né? Tem esse outro lado também. E evidentemente que todos que recebem todos esses benefícios aí acabam cumprindo com essas obrigações também. Mas o fato é que pode haver insatisfação, não há problema nisso. Pode haver um bom número de cubanos insatisfeitos. Qual é o problema disso? Em todos os lugares do mundo tem gente insatisfeitos, tem pessoas insatisfeitas com seus países. O fato é, ali você tem uma situação que não é normal. Fica difícil avaliarmos como Cuba pode resolver seus problemas se Cuba depende, né, do fim do bloqueio e de outras ações. Só que a Rússia está contribuindo para evitar isso daí. A Rússia vem sendo um parceiro muito estratégico do governo cubano, já desde 2021, né, isso vem se intensificando, né, muito mais, né, agora já acontecia antes, mesmo no tempo da União Soviética. As coisas vêm se complicando em Cuba porque é impressionante como os Estados Unidos perseguem essa ilha. A Hillary Clinton, ela era uma das mais anticubanas que havia no mundo, governo democrata. A Hillary falava, Cuba é um dos maiores patrocinadores do mundo do terrorismo. A Hillary Clinton, eu queria saber o que ela fuma, gente, para falar uma bobagem dessa. E olha só, o governo Biden, não se sabe por quê, retirou Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo. É isso mesmo, gente. Cuba estava na lista de países que patrocinavam o terrorismo segundo os Estados Unidos. Olha isso, gente. E claramente que a simples presença de Cuba nessa lista piorava ainda mais a questão do bloqueio e as sanções contra Cuba. Bom, vamos lá. A Rússia vem intensificando essas ações, portanto, tá? Aprofundando suas relações com Cuba, salvou a ilha caribenha de muitos problemas nesses últimos anos. Neste ano de 2024, muito, no último ano de 2024, em vários momentos, em 2023 também, tá? Entregando ali toneladas e toneladas de medicamentos, alimentos, combustíveis e assim por diante, tá? Bom, houve aprovação ali do sistema de controle sanitário russo por parte da Senasa, né, que é o Centro Nacional de Saúde Animal, né, de Cuba, né? O que, enfim, assim, sugere não, né? O que liberta aí, praticamente possibilita, né? É que Cuba possa fazer exportações, né, de produtos, né, de primeira necessidade, né, alimentos e produtos de primeira necessidade, né, por parte da Rússia. Esses produtos entram em Cuba agora sem nenhum outro tipo de controle. Olha, pode parecer simples isso daí, mas olha só. Um detalhe importante sobre Cuba. Esse Senasa, que é o Centro Nacional de Saúde Animal de Cuba, né, saúde sanitária de Cuba, né, como a gente fala, este órgão é extremamente rígido, gente, tá? Essa aprovação foi vital para a recepção, portanto, de alimentos e produtos de primeira necessidade. O Senasa é tão sério que supera até as expectativas mais conservadoras. Para liberar qualquer produto, qualquer alimento, qualquer produto de primeira necessidade para entrar na ilha, um Deus nos acuda, é muito difícil. Porque os critérios são severos. Para quê? Para proteger a saúde dos cubanos. Mesmo em momentos dificílimos, Cuba se recusou, né, a não passar ali não entregar para a Senasa a análise rigorosa de produtos que pudessem ser importados para consumo dos seus habitantes, né? Então, a partir da aprovação pelo sistema
de controle sanitário de Cuba quanto aos produtos russos, a Rússia começou a enviar alimentos e produtos de primeira necessidade para Cuba, tá? As ações do governo cubano são resultado, né, vamos deixar claro, o governo cubano que intensificou suas ações para tentar resolver os problemas, sobretudo a partir de 2021, tá? Né, onde, no momento em que houve muitos protestos na ilha, das pessoas querendo alimentos, querendo um monte de coisa, né? Enfim, e as ações do presidente cubano também se inserem dentro de uma resposta ao estrangulamento, né, que foi feito pelo Ocidente de 2021 para cá, em vários outros momentos contra a ilha, tá? A Rússia já liberou, gente, já perdoou 50% da dívida que Cuba tinha com a ex-União Soviética, tá? Para vocês terem ideia. Moscou enviou 80 mil toneladas de combustíveis para Cuba recentemente, tá? Gasolina e óleo diesel, tá? Agora acho que não, se não me engano, em outubro. A Rússia também tem feito esforços para a recuperação da infraestrutura energética arrasada pelos furacões Oscar e também Rafael, né? Que atacaram a ilha em outubro e novembro, respectivamente, tá? Olha, gente, para comprar esse combustível aí foram 60 milhões de dólares, né? Que seriam os valores, né? Que Cuba pagaria pelos combustíveis, né? Eles foram entregues a Cuba em forma de crédito, tá? Os protocolos para liberação, para doação não são simples, né? Então, foi dado em forma de crédito, ou seja, Cuba tem todo o tempo do mundo para pagar, é quase como se não precisasse pagar praticamente aí. Foi uma ajuda real, efetiva e muito importante. Além disso, Moscou doou à ilha, né, milhões de dólares para a aquisição de peças e componentes necessários à recuperação do sistema elétrico nacional, tá? Rússia e Cuba também firmaram parceria, né, para estudos, né, energéticos conjuntos e outros estudos importantes para o desenvolvimento da infraestrutura de ambos os países, tá? Gente, para vocês que duvidam, que não tem muita noção do que é esse bloqueio, né? Cuba não tem acesso a crédito de organismos como o FMI, o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc, tá? Bom, essa questão de não ter acesso a crédito piorou ainda mais, né? O quadro dessas sanções que são impostas a ele há mais de 60 anos, né? Por quê? Porque como você sabe, não dá para você enviar, né? Você não pode enviar, né, dinheiro para Cuba se o sistema SWIFT não deixa, né? E o sistema SWIFT pertence aos Estados Unidos, tá? Vários produtos que Cuba poderia também importar não pode se tiver uma mínima tecnologia americana aplicada a este produto. Sabemos que nessa época, tá, de globalização, né, é muito difícil não ter um percentual mínimo, né, de tecnologia americana em vários produtos hoje produzidos em quaisquer lugares do mundo, tá? Então veja, você não pode, se você quiser ajudar Cuba hoje, você não pode enviar dinheiro para Cuba porque o sistema SWIFT pertence aos Estados Unidos. À medida que os Estados Unidos foram dominando, portanto, o sistema internacional de transferências e pagamentos, a situação ficou ainda mais catastrófica, né, para a ilha de Cuba, tá? Você que está vendo este vídeo, tá? Se você quiser ajudar Cuba, portanto, você não vai poder, simplesmente você não tem como fazer isso, gente, tá? Se uma embarcação entrar no porto de Havana, essa embarcação vai ficar no mínimo 1 ano sem aportar nos Estados Unidos, além de muitas outras sanções, né, que os seus proprietários vão receber. Cuba não pode receber nem pagar por qualquer transação comercial, gente. Enfim, qualquer transação, porque os Estados Unidos não permitem. Ou seja, Cuba não pode importar, porque se quiser pagar, não pode pagar. Cuba não pode, por exemplo, ser beneficiada, porque ninguém pode entregar valores para Cuba, tá? Sim, claro que há casos aí, né, nos quais os Estados Unidos não conseguem detectar, né, esses valores entregues à ilha, tá, ou os pagamentos feitos pela ilha. Mas se descobrir depois, né, as ações retaliatórias vão ser ainda mais perversas, né. Cuba foi o país que mais criou vacinas, para vocês terem ideia, tá, para a Covid. Tem uma medicina espetacular de atendimento básico à saúde, como vocês sabem, né. Enfim, uma das vacinas tem efetividade de 97% de cura, né? Isto registrado por órgãos ocidentais. Quando Cuba inventou essas vacinas, o mundo inteiro tratou de rir, né? Tratou de falar que eram vacinas que não serviam para nada. Depois foram obrigados a reconhecer a eficácia das vacinas cubanas, tá? Enfim, Cuba apresentou ao mundo ocidental desenvolvido sua capacidade de produzir
se não me engano, no mínimo 4 vacinas, tá? 4 vacinas, ou seja, o país que mais criou vacinas no mundo, tá? Contudo, um país que não tinha equipamentos para aplicar essas vacinas em grande parte da sua população. Eu não consegui confirmar essa informação, mas parece que até seringa faltaram para a ilha. Se você for cubano, estiver vendo esse vídeo, confirma comigo aí para mim se de fato faltaram também as seringas, tá? Mas vários equipamentos estiverem em falta aí para dificultar, mesmo na época da pandemia, gente. Os Estados Unidos não aliviaram o bloqueio econômico contra Cuba. É impressionante, tá? Só que, né, Cuba sempre foi um país marcado pela solidariedade. Cuba ajudou muito com seus médicos, né? Que aqui no Brasil mesmo tivemos muitos médicos durante um tempo aqui cubanos, né? Muitos falavam, mas eles ganham um salário e tal. Mas eles vivem bem em Cuba por causa desse salário, né? E aí alguns que querem ficar aqui podem ficar aqui perfeitamente, não são obrigados a voltar para Cuba, né? Agora, evidentemente que o país investiu muito, né, na formação desses médicos e durante um tempo esses médicos têm que prestar uma contribuição. É natural isso, é normal. Há países pobres que não tinham condição de pagar por esses médicos, Cuba mandou de graça, gente. Tá? Cuba simplesmente salvou o pequeno país europeu Andorra, que não tinha médicos naquele momento. Não havia médicos na Europa para socorrer Andorra, tá? Porque cada país precisava dos seus médicos. Cuba simplesmente salvou o Principado de Andorra, gente. Tá? Enfim, um país sempre muito solidário, esteve também na luta pela libertação colonial de vários países africanos, ou seja, Cuba sempre entregou para o mundo muito mais do que o mundo entregou para ela, né? Ok? Claramente que sabemos que em virtude de todas essas sanções, dessas dificuldades, muitos países querem ajudar, mas não podem, né? E agora é o seguinte, né, gente? Precisamos entender essa ajuda da Rússia. A Rússia é hoje o país mais sancionado do mundo, né? Qual é o problema, portanto, de assinar esses acordos com Cuba? Você entendeu? Está entendendo o que está acontecendo? É por isso que Moscou está aprofundando agora, né, assinando com Cuba vários acordos econômicos, né, e várias toneladas de produtos estão chegando à ilha agora constantemente, tá? O que deve, por exemplo, evitar aqueles problemas de prateleiras vazias nos supermercados, né? A gente, né, se quiser criticar, olha para aquilo e fala, olha, tá vendo o que é? O socialismo de Cuba, e aí a pessoa não entende, estúpida que é, né? Que aquilo tudo é produzido, né? De fora para dentro, ok? Então esse problema nos supermercados de Cuba está pouco a pouco sendo deixado de lado em virtude dos produtos russos. Olha que coisa interessante. Qual é o problema? Né? O problema para a Rússia é que como é que o mundo vai sancionar a Rússia se a Rússia já é sancionada? Então a Rússia na prática ganhou liberdade para negociar com Cuba, né? E isto simboliza o que podem ser os BRICS para quaisquer nações do mundo, sobretudo quando, né, um sistema alternativo SWIFT seja efetivo e tão importante e eficiente como o próprio SWIFT, né, o que vai permitir essas transferências bancárias todas. Então a possibilidade de que Cuba consiga se desenvolver muito mais agora não ocorre apenas em virtude desses acordos que foram assinados com a Rússia, mas também pelo fato de que Cuba será um membro pleno dos BRICS nos próximos meses, né? Então isso significa que muitas outras nações já podem, por exemplo, de alguma forma, com muito mais facilidade, negociar com Cuba, né? Ainda é complicado, mas certamente os BRICS vão refinar a sua forma de transferência e isso vai fazer com que essas nações dos BRICS possam, né, manter relações comerciais com Cuba. Gente, Cuba não está pedindo nada para o mundo, apenas a sua condição, né, de que todas as nações têm de poder comercializar, vender e comprar produtos. É só isso que Cuba está pedindo. Só isso. Cuba não pode ter acesso a várias tecnologias ali, né, em virtude também desse problema. Não pode ter acesso a tantas coisas, né, em virtude desse bloqueio. O que a Rússia está fazendo agora é danificar esse bloqueio e sinalizando que o mundo dos BRICS é de fato a única alternativa para o sul global, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.